Falando em Globo News, em conluio desses caras, né, quem mandou, na verdade, eu ser neto de João Figueiredo, né? Quem mandou eu ser neto de João Figueiredo? E eu acho que um pouco dessa resiliência que eu tenho vem disso, vocês não sabem, só a família Bolsonaro vai experimentar o que é parecido, alguma coisa parecida com isso. Fico com pena dos filhos, não do Bolsonaro, fico com pena dos filhos do Eduardo, com os filhos do Flávio, com os filhos do Carlos, porque eu vivi isso, né? A gente sabe como é você ser perseguido na escola, você ser perseguido empresarialmente. Essas pessoas não têm, elas não têm pudor nem de ser cruel com criança. Eu tive, na escola que eu estudei, eu tive 2 professoras demitidas por fazer bullying comigo, garoto de 9, 10 anos, idade da minha filha agora, imagino, por conta de quem era o meu avô. É uma coisa assim, eles não, essas pessoas, uma professora de teatro e uma outra inspetora. Então você vê que é a galera da esquerda, né? Esses caras não têm o menor escrúpulo. Então daí você cresce debaixo disso, você cresce com um grau de resiliência de virar e falar assim, não dane-se o que você escutar, você sabe quem foi o seu avô, você conhece o seu, na verdade quem é o seu avô, né? Que falavam para mim, meu avô morreu, eu tinha 17 anos. Você sabe quem é o seu avô. Você sabe o que é retidão, você sabe o que é caráter. Não se preocupa com o que os outros falam. Faz o que você tiver que fazer. E briga contra cada um deles. A gente nunca retrocedeu, nunca baixou a cabeça. Eu não tenho motivo nenhum para baixar a cabeça, tenho motivo para levantar a cabeça. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Agora, se eu fosse filho do Lula, aí era diferente. Aí, em vez de estar tomando pau da promotora lá, Joana, do Rio de Janeiro, aí eu estava fazendo contrato internacional, confidencial, com empresa de Cuba, né? E eu não estou brincando, eu vi essa notícia do Metrópole, do jornalista Paulo Capelli, que aliás é um outro, eu elogiei aqui o Poder 360, mas o Paulo Capelli também me parece ser um bom jornalista, faz um trabalho como jornalista bom. E ele foi quem postou aquela notícia. Vocês devem ter visto as imagens que vazaram do WhatsApp do filho do Lula, um dos filhos do Lula, o que bateu lá na mulher, chamando a Janja de puta. A puta vai estar aqui, não sei o quê. E eu, e aliás, para dizer que está falando palavrão dessa vez, não sou eu. Quem chamou a Janja de puta não sou eu. Supostamente o filho do Lula. E são imagens vazadas, como se tornou praxe na Polícia Federal, parece da avaliação, e das outras polícias também, da avaliação de se ele tinha batido ou não na mulher, que acabou não dando em nada, afinal ele é o filho do Lula. Se fosse eu estava batendo o US Marshals na porta dele. Mas, como deveria, inclusive, se eu batesse na minha mulher. Graças a Deus, desse mal eu não corro. Mas, enfim, o fato é que eu não estou muito preocupado com a parte dos dramas familiares. Ah, caramba, o cara não se dá bem com a Janja, acha a Janja uma puta. É claro que você tem todo motivo para achar isso, pensando no como que a Janja chegou, aonde ela chegou e a forma como ela se porta. Mas esses dramas familiares, eles não me interessam muito, porque toda família tem. A própria família Bolsonaro tem. E na minha família teve isso. Eu nunca falo muito da minha vida pessoal, mas eu odiava a minha madrasta quando ela começou a ficar com meu pai. Hoje me dou muito bem com ela. Mas eu odiava quando moleque, acho que já devo ter chamado ela de puta também. Então, assim, esses dramas familiares nunca me interessaram muito. O que me interessou nesse diálogo era que ele, no WhatsApp, e eu não sei se, acho que a gente não botou a imagem no roteiro, né, Bruno? O roteiro é interessante porque ele diz o seguinte:
Ele fala no Zap com ela, com a mulher dele na época, acho que a tal que ele teria espancado, supostamente teria espancado, o suposto espancamento, ele fala com ela o seguinte: olha, eu tô aqui eu tô aqui em Cuba, o Lula estava numa viagem oficial em Cuba, e ele fala, agora eu vou fechar o contrato com uma empresa, vou assinar lá o contrato com uma empresa, e depois vou encontrar o meu pai. E aí eu falei, cara, eu acho que esse cara tá em Cuba. Eu acho que esse cara tava em Cuba. Então, peraí. O cara. Aí era um momento onde a mulher fala, que chique, não sei o que, e ele fala assim: a puta vai estar lá também. Ou seja, a Jan já tava junto. E aí né, a gente acompanha a política americana e falou assim: peraí, então o filho do Lula tava em Cuba, junto com ele na viagem oficial, embora não necessariamente tenha, e parece que não foi junto no mesmo avião, mas estava com o pai numa viagem oficial e fechou um negócio com uma empresa cubana e depois foi prestar contas pro pai. Ou pelo menos foi encontrar o pai. Tanto que a puta tava junto. E eu achei isso estranhíssimo, e saiu o desdobramento da notícia hoje pelo próprio Capelli. E em vez de mais luz lançada sobre o assunto, nós tivemos... Cadê a notícia? Pô, juro que essa notícia não tá no meu... Acho que a notícia não entrou no roteiro. Ou entrou? Eu botei no roteiro, Bruno? Ah, tá aqui. Filho de Lula acerta contrato com empresa em Cuba. Confidencial. E aí houve a confirmação que, de fato, ele estava em Cuba, não tinha ido na viagem oficial, mas diz que tem um acordo de confidencialidade nessa notícia. Um acordo de confidencialidade nessa notícia. E a notícia está no site do Paulo Figueiredo Show, mas a notícia é, de novo, também do Paulo Capelli. E, obviamente, quando eu vejo isso, pode deixar a imagem em um minuto, Bruno, eu não posso deixar de me lembrar do caso do Hunter Biden. Porque o Joe Biden justamente está sofrendo um processo de impeachment nos Estados Unidos, e tem investigação em curso, porque usou a posição dele para beneficiar os negócios do filho dele, Hunter Biden. O Biden pressionou, por exemplo, o governo ucraniano para demitir um promotor que estava investigando as empresas de gás, onde o filho, a Burisma, né, onde o Hunter Biden era membro do conselho, mesmo sem experiência nenhuma na área. Resta saber de que é a empresa que o filho de Lula está assinando contrato. Essa empresa, ele tem experiência ou está simplesmente se valendo da posição do pai? Essa é a pergunta. Que empresa é essa? Do que contrato é esse? Confidencial é o meu ovo. Você é filho do presidente do Brasil. Você está fazendo contratos com uma empresa de um país que é basicamente foi muito tempo financiado pelo seu pai. E qual é a sua expertise? Durante a viagem do seu pai, você fecha negócio com uma empresa do país? Como Hunter Biden, por exemplo, não só fez isso com as empresas na Ucrânia, como na China. Várias empresas, negócios lucrativos com várias empresas chinesas ganhavam milhões e milhões. A acusação é que o Joe Biden, acusação formal, né, é que o Joe Biden abusou do poder para influenciar as decisões governamentais dos Estados Unidos que beneficiariam os interesses financeiros do filho. Na Ucrânia, na China, etc, etc. A dúvida é, que empresas são essas? Por que o Hunter Biden, o Tupiniquim, o filho do Lula, não resolveu? Por que ele foi encontrar essas empresas durante a viagem do pai? E será que as políticas brasileiras não vão beneficiar justamente essas empresas? Porque a gente não tem transparência nenhuma do que acontece em Cuba. Vocês entendem? Começam a entender agora, puxar o fio do novelo.
de por que o governo do PT mandava dinheiro tanto para obra na África, mandava dinheiro para mais médicos e obra em Porto de Moriel, e obra de metrô de Caracas, etc, etc. Quantos desses negócios não tinham um filho, um primo, um amigo, um laranja, fechando contratos confidenciais em outros países, onde não tem tribunal de contas do Brasil para poder... É a forma perfeita de roubar o dinheiro. Então é claro que, em vez de estar investigando velhinha de WhatsApp, em vez de estar mandando o US Marshal na minha casa, o que a Polícia Federal tinha que estar fazendo era investigar uma situação dessas. Porque coloca em risco a segurança nacional, os interesses nacionais, e, claro, é uma forma perfeita de você desviar recursos públicos. E eu estou dizendo que está acontecendo? Não, mas é suspeito. É claro que é suspeito. Contrato confidencial. Na mesma viagem que o pai vai para Cuba, justamente Cuba, onde o Lula já enfiou milhões e milhões do nosso dinheiro. Do nosso dinheiro. Vai o filho, viaja e fecham, e ninguém vai falar nisso. Só falou o Paulo Capelli. Ninguém fala nisso, a empresa finge que não acontece. Daqui a pouco o Reinaldo vai dizer também que o governo de Cuba é bolsonarista. Não é possível que não investiguem isso. Então, eu tenho que colocar na pauta do programa um troço desse porque a imprensa ignora. Então, o que a imprensa ignora, eu tenho que mostrar.